Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as Paz. Hoje, nesse vídeo, vamos tentar responder algumas perguntas sobre oração. Sendo mais específico, aquela oração que é feita em silêncio, que é feita na nossa mente. E aí surgem várias perguntas do tipo, será que Deus, ele escuta a nossa oração que é feita em silêncio? Será que aquelas orações que a gente faz na nossa mente, o inimigo, ele tem acesso? Ele consegue escutar também? E a gente vai tentar responder essas perguntas utilizando a Bíblia, utilizando a palavra do Senhor. Algumas pessoas, elas dizem que nós só podemos orar em voz alta. E elas se apegam à passagem que está em Salmos 66, no versículo 17 ao 18, que diz assim: a Deus clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu calentasse o pecado no coração, o Senhor não iria me escutar. E diante dessa passagem, eu me lembro agora de uma outra passagem que está em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque falta intimidade com Deus. Jesus disse que sua oração e a minha oração, ela não precisa ser cheia de regras, que ela não precisa ser em voz alta nos templos, mas que ela precisa ser uma oração sincera. Uma oração que fale diretamente com Deus Pai Todo-Poderoso. Aí o Senhor, ele escuta a nossa oração. E aonde eu li isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, versículo de 6 e 7. Mas você, quando orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Glória a Deus. Nessa passagem, é o próprio Jesus falando comigo e com vocês. Ele está dizendo, como você acabou de escutar, que é preciso orar diretamente a Deus. E Deus escuta a nossa oração, que é feita no quarto, onde ninguém pode ouvir, onde ninguém está ali, só você e Deus. E por que alguém vai entrar no quarto e vai ficar gritando, falando alto? Não, ela pode sim orar no seu íntimo. E mesmo assim, como diz a palavra, o Senhor, que tudo pode ver, Ele estará ouvindo a sua oração. Agora, pense e não se esqueça disso. Essa oração precisa ser diretamente a Deus. Essa oração precisa ser verdadeira. Essa oração precisa ser sincera. Aquela oração feita da nossa alma, da nossa mente, para o coração e para o Espírito de Deus. Aí surge uma pergunta, né? E o diabo, ele pode escutar os nossos pensamentos? Ele pode ouvir a nossa oração? Não é verdade. Isso não é verdade. O diabo, ele não pode ouvir nossos pensamentos, ele não pode ouvir a nossa oração feita em secreto, feita no silêncio, feita na nossa mente. Porque somente Deus e mais ninguém é onisciente. A onisciência é a capacidade
de saber todas as coisas. E somente Deus sabe todas as coisas. Mas, discípulo, onde você viu isso? Salmos 139, capítulo 1 ao capítulo 4 diz assim: Ó Senhor Deus, tu me examinar e me conhece. Tu sabe o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Em outras interpretações falam que somente Deus, né, conhece nossos pensamentos, somente Deus sabe o que vamos falar antes mesmo que a nossa boca abra. Então, meu irmão, não se engane. Não se engane pensando que o inimigo ele vai destruir a sua oração, aquela oração feita no seu coração, aquela oração feita no seu íntimo. Ele pode sim interpretar nossas reações, nossos comportamentos, porque ele já vive há milhares de anos na Terra. Então ele conhece o comportamento, as reações, as atitudes e até mesmo as nossas expressões. Mas acesso à sua mente, acesso ao seu coração, só quem tem é o Senhor, porque Ele é que é o onisciente. E para fecharmos, e com mais uma prova de que o Senhor atende a oração que você faz na sua mente, a prova disso é a história de Ana, mãe de Samuel, que está em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo de 12 a 14. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. Ele notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava embriagada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Nessa passagem, claramente, notamos que Ana ela está orando no secreto, orando em silêncio, orando na sua mente. E sabemos que o Senhor escuta as nossas orações feitas no nosso íntimo, porque a oração de Ana foi atendida. Ela deu à luz ao menino Samuel. Agora, se nós não estamos vigiando, se nós não estamos em obediência à palavra do Senhor, à Bíblia Sagrada, aí sim a nossa oração não será escutada pelo Senhor. Não porque Ele não está escutando, mas porque nós estamos deixando brechas, né? Nós estamos deixando brecha. Por isso que a palavra diz que devemos estar vigiando e orando. Vigiando em oração. Devemos estar lendo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. E agora, com essa informação que chega no nosso coração hoje, entendemos que nós podemos orar a Deus em todo momento. Falar com Ele em todo momento. Porque oração é falar com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que essa mensagem entre no seu coração. E que essa mensagem te entregue frutos do coração do Senhor. E que você, a partir de hoje, possa orar a todo momento ao Espírito Santo de Deus. Shalom. Graça e paz.